Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o capítulo 17 do livro Manso e Humilde, de Danny Ortland. Curta, compartilhe, lembre-se de se inscrever para não perder os próximos vídeos e apoiar o nosso projeto. Obrigada. Capítulo 17. Os seus caminhos não são os nossos. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isaías 55:8, NVI. A mensagem deste livro é que somos inclinados a projetar nossas expectativas naturais sobre quem Deus é sobre ele, em vez de lutar para deixar a Bíblia nos surpreender com o que o próprio Deus diz. Talvez a passagem bíblica mais clara sobre isso esteja em Isaías 55. Segundo João Calvino, não há nada que atribule mais à nossa consciência do que pensar que Deus é como nós. Quando a vida dá uma virada brusca, os cristãos frequentemente citam o bordão, encolhendo os ombros. Os caminhos dele não são os nossos, referindo-se aos mistérios da providência divina em que ele orquestra os eventos de modo a nos surpreender. A profundeza misteriosa da providência divina não deixa de ser uma verdade bíblica preciosa. Porém, a citação "os caminhos dele não são os nossos" remete a Isaías 55. E no seu contexto original, quer dizer algo bem diferente. Não é uma afirmação de surpresa diante da misteriosa providência de Deus, mas da surpresa do coração compassivo de Deus. A passagem completa diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 6 a 9, NVI. A primeira parte da passagem nos diz o que fazer. A segunda parte nos diz o porquê. A transição acontece no final do versículo 7, que conclui: ele dá de bom grado o seu perdão. Todavia, observe a exata linha de raciocínio. Deus nos chama para buscá-lo, para invocá-lo e convida até os ímpios para que retornem ao Senhor. O que acontecerá depois disso? Deus terá misericórdia de nós. Verso 7. O paralelismo da poesia hebraica nos dá outra forma de dizer que Deus exercerá sua misericórdia sobre nós. Ele dá de bom grado o seu perdão. Verso 7. Isso é uma profunda consolação para nós quando nos virmos, vez após vez, nos desviando do Pai, procurando a tranquilidade de nossa alma em qualquer lugar, menos no seu abraço e instrução. Quando retornamos a Deus mais uma vez contritos, por mais envergonhados e enojados que estejamos de nós mesmos, o seu perdão nunca será relutante. Ele dá de bom grado o seu perdão. Ele não simplesmente nos aceita, ele nos envolve com os seus braços novamente. Todavia, observe o que o texto faz então. Os versículos 8 e 9 nos absorvem mais ainda em sua compaixão e abundante perdão. O versículo 7 nos disse o que Deus faz. Os versículos 8 e 9 nos dizem quem Ele é. Em outras palavras, Deus sabe que, mesmo quando ouvimos de seu perdão compassivo,
Nós demoramos a entender a sua promessa por termos uma visão diminuta do coração de onde vem tal perdão compassivo. É por isso que o Senhor continua: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus está dizendo? Ele está nos contando que não podemos ver suas expressões de misericórdia com nossos velhos olhos. A nossa visão de Deus precisa mudar. O que diríamos para uma criança de 7 anos que, ao ganhar um presente de aniversário de seu carinhoso pai, imediatamente corre para o seu cofrinho para tentar pagar o seu pai de volta? Como seria doloroso para o coração do pai! Essa criança precisa mudar a sua visão de quem o seu pai é e do que o seu pai gosta de fazer. O impulso natural do coração humano caído corre em direção à reciprocidade, ao toma lá da cá, à equanimidade, ao equilíbrio da balança. Somos muito mais intratavelmente aficionados pela lei do que percebemos. Esse impulso tem algo de saudável e glorioso em si, é claro. Feitos à imagem de Deus, desejamos ordem e justiça em vez de caos. Mas esse impulso, como cada parte de nós, adoeceu pela queda desastrosa em pecado. A nossa capacidade de apreender o coração de Deus colapsou. Acabamos com uma visão empobrecida de como ele se sente em relação a seu povo. Visão empobrecida esta, novamente por causa do pecado, que pensa que é uma visão tamanho real e precisa de quem ele é. Como um neto que, ao ver uma nota de US$ 100 amassada, conclui que seu avô deve ser bem rico, ignorando os bilhões de investimentos dos quais aquele presente é só um minúsculo reflexo. Então, Deus nos diz claramente quão minúsculas são nossas visões naturais de seu coração. Os pensamentos dele não são os nossos. Os caminhos dele não são os nossos. E não é como se estivéssemos alguns degraus abaixo. Não, assim como os céus são mais altos do que a terra. Uma figura de linguagem hebraica para expressar a infinitude espacial. Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Verso 9. No versículo 8, Deus diz que os caminhos dele são diferentes dos nossos. No versículo seguinte, ele é mais específico e diz que seus pensamentos são mais altos. É como se Deus estivesse dizendo, no versículo 8, que há uma grande diferença entre como ele pensa e como nós pensamos. Enquanto no versículo 9, ele diz exatamente qual é a diferença, a saber, os seus pensamentos. A palavra hebraica não significa uma impressão mental passageira, mas planos, estratagemas, intenções e propósitos. São mais altos, grandiosos, envoltos em uma compaixão para a qual pecadores caídos como nós não têm uma categoria natural. Há só mais um lugar na Bíblia em que temos a mesma frase, assim como os céus são mais altos do que a terra. No Salmo 103, Davi ora, pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Verso 11. As duas passagens, Salmos 103, 11 e Isaías 55, 9, se esclarecem mutuamente. Nota de rodapé. O texto hebraico em ambos os versículos é quase idêntico, com apenas uma diferença na preposição, preservando-se o mesmo significado essencial.
Fim da nota. Os caminhos e pensamentos de Deus não são os nossos caminhos e pensamentos na medida em que os dele são pensamentos de amor e caminhos de misericórdia que ultrapassam nossos horizontes mentais. Calvino, o teólogo mais conhecido por seu ensino sobre a divina providência, percebeu que Isaías 55 não trata tanto assim sobre o mistério da providência. Ele observa que alguns interpretam a frase "Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês" como um mero distanciamento entre Deus e nós, expressando o golfo enorme entre a sagrada divindade e a profana humanidade. Contudo, Calvino percebeu que, na verdade, o fluxo da passagem vai na direção exatamente oposta. De fato, há uma grande distância entre Deus e nós. Nossos pensamentos sobre o coração de Deus são minúsculos, mas ele sabe que o coração dele está inviolavelmente, totalmente e invencivelmente direcionado a nós. Segundo Calvino, já que é difícil remover o terror de mentes trêmulas, Isaías parte em seu argumento da natureza de Deus de que ele está disposto a perdoar e se reconciliar. Calvino, então, foca no cerne do que Deus nos conta neste texto. Após identificar a interpretação errônea, ele diz: Mas o que o profeta quis dizer, penso eu, é diferente e se explica mais corretamente, segundo o meu juízo, por outros comentadores que pensam que ele traça uma distinção entre a disposição de Deus e a disposição do homem. Os homens são inclinados a julgar e a medir Deus por conta própria, pois seus corações são movidos por paixões raivosas e são muito difíceis de apaziguar. Portanto, pensam que não podem ser reconciliados a Deus quando o ofendem. Porém, o Senhor mostra que ele está longe de se assemelhar ao homem. O termo que Calvino usa para a disposição de Deus aqui é um termo que remete ao coração. Lembre que quando falamos sobre o coração de Deus, estamos falando do poder engatilhado de suas afeições, sua inclinação natural, o fluxo regular de quem ele é e do que ele faz. E a disposição divina, ensina Calvino, seguindo Isaías 55, é o negativo, o inverso de nossa disposição natural caída. As nossas apreensões letárgicas da alegria reverberante do perdão divino abaixam o nível de quem percebemos que Deus é, mas não limitam quem Deus de fato é. Deus é infinitamente compassivo, infinitamente pronto a perdoar, de modo que se deve atribuir exclusivamente a nossa incredulidade, caso não obtenhamos dele o perdão. O coração compassivo de Deus confunde nossas predileções intuitivas sobre como ele ama responder o seu povo, caso ele simplesmente deixe no seu colo a ruína e a bagunça de suas vidas. Ele não é como você. Até o mais intenso amor humano é apenas um eco tímido da abundância transbordante dos céus. Os seus pensamentos cordiais por você ultrapassam o que você pode imaginar. Ele pretende restaurá-lo ao resplendor radiante para o qual você foi criado. E isso não depende de você se manter limpo, mas de você levar sua bagunça a ele. Ele não se limita a trabalhar com as nossas partes que permanecem imaculadas depois de uma vida de pecado. O seu poder vai tão fundo que é capaz de redimir as piores partes do nosso passado para que se tornem as partes mais radiantes do nosso futuro. Mas precisamos levar essas misérias tenebrosas a Ele. Sabemos
que Ele é o restaurador futuro dos que não merecem, porque é isso que o resto da passagem diz. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta. E isso exaltará o nome do Senhor e será um sinal eterno que nunca deixará de existir. Isaías 55, 12 e 13. Os pensamentos de Deus são tão mais altos que os nossos que ele não só perdoa abundantemente o penitente, ele se determinou a levar o seu povo a um futuro glorioso pelo qual dificilmente ousamos esperar. A poesia desta passagem comunica de forma bela que o coração de Deus pelo seu povo aumenta o seu tom à medida que passam as gerações, preparando para explodir na história humana no fim de todas as coisas. A nossa humanidade alegremente restaurada emergirá com tanta energia nuclear espiritual que a própria criação entrará em erupção, rasgando hinos de celebração. Essa é a festa pela qual a ordem criada espera ansiosamente. Romanos 8,19. Pois a sua glória está vinculada e depende da nossa glória. Romanos 8,21. O universo será limpo e restaurado ao brilho resplandecente e à dignidade à medida que os filhos e filhas de Deus entram em um futuro tão seguro quanto imerecido. Como podemos ter tanta certeza? Porque, embora seus caminhos sejam mais altos que os nossos, a forma que seus pensamentos são mais altos é porque não percebemos quão baixo ele se compraz em vir, como lemos alguns capítulos depois em Isaías. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Isaías 57:15. Pelo que se atrai naturalmente o coração de Deus, o indizivelmente exaltado, segundo Isaías 57:15, pelo humilde. Quando Jesus apareceu 700 anos depois de Isaías profetizar e revelou o fundo do seu coração como manso e humilde, ele estava provando de uma vez por todas que a mansidão humilde é justamente onde Deus ama habitar. É isso que ele faz, é isso que ele é. Os caminhos dele não são os nossos. Fim do capítulo.